Sabe, tem uma verdade na fé cristã que é, ao mesmo tempo, uma das coisas mais profundas e, bem, mais chocantes: a completa humanidade de Jesus. E olha, isso aqui não é só um papo cabeça de teologia, não. É, na verdade, a base de tudo. A chave para a gente entender o amor de Deus de um jeito que talvez a gente nunca tenha parado para pensar. Para a gente começar a desembrulhar essa ideia, os primeiros pensadores da igreja nos deixaram uma frase que é quase um enigma, mas é poderosa. O que não é assumido não é curado. Guarda essa frase. Ela é o centro do mistério que a gente vai explorar agora. Então, tá. O que essa frase meio misteriosa quer dizer na prática? Ela está apontando para uma verdade fundamental. Para que o plano de salvação desse certo, era absolutamente essencial que Jesus se tornasse um de nós, de verdade, de carne e osso. Vamos entender por quê. Olha, a ideia da encarnação, sabe? Deus se tornando gente, isso não é só um detalhe no rodapé da teologia. É o evento que vira o jogo, que conecta o plano de Deus diretamente com a nossa vida, com a nossa experiência aqui na Terra. E é aqui que a gente decifra aquele ditado. Para que a humanidade pudesse ser de fato resgatada, curada, ela precisava ser totalmente assumida por Cristo. Pensa bem, se ele não tivesse vivido cada pedacinho do que é ser humano, essa parte ficaria de fora, sem cura. O ponto central é esse. Ele precisava se tornar um de nós para poder nos salvar. Ok, mas como a gente sabe que isso foi para valer, que não foi só um disfarce, uma aparência? Bem, a Bíblia é bem clara sobre isso. Não era um fantasma ou um ator, era uma vida humana de verdade, com todas as necessidades e os limites que a gente conhece tão bem. Por exemplo, uma coisa bem básica: fome. Depois de passar 40 dias jejuando no deserto, o texto é super direto, sem rodeios, afinal, teve fome. Uma necessidade física, real, poderosa, que todo mundo aqui conhece. E sede também. Num dos momentos mais intensos, lá na cruz, ele diz: tenho sede. Sim, isso cumpria uma profecia, mas era também um grito real de um corpo que estava no seu limite, expressando uma necessidade desesperadora. E claro, ele se cansava. Depois de caminhar quilômetros e quilômetros, ele precisava parar e descansar, como qualquer um de nós. Tem até aquela passagem famosa dele dormindo num barco, num sono tão profundo que nenhuma tempestade conseguiu acordar ele de primeira. E essa humanidade, gente, está presente em toda a vida dele. Ele não simplesmente apareceu adulto do nada. Não! Ele nasceu, teve uma família, uma genealogia, cresceu de criança para adulto, aprendeu com as experiências, sentiu dor, morreu uma morte física de verdade e, fundamentalmente, ressuscitou num corpo físico que podia ser tocado. Do começo ao fim, foi uma existência autêntica. E não era só o corpo, não. A mente, as emoções, tudo era humano. Ele sentiu uma compaixão profunda que o movia a agir. Ele chorou abertamente, sem vergonha, pela morte do amigo Lázaro. Sentiu uma angústia tão forte que disse que sua alma estava mortalmente triste. E até ficou irado, com uma raiva justa diante da hipocrisia. Não era teatro, eram sentimentos de verdade. Mas a coisa vai mais fundo. A humanidade dele não foi só sentir fome e emoções, ela foi testada no nível máximo, no limite do que alguém pode aguentar, na tentação e na luta interna. Tem um versículo em Hebreus que é a chave para isso. Diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Preste atenção nisso. A tentação era real, não era um faz de conta. Era tão forte e atraente quanto as que a gente encara. A grande e crucial diferença, ele nunca cedeu. Lá no deserto, isso fica escancarado. Cada tentação que Satanás joga para ele é, na verdade, um atalho. Um jeito mais fácil de cumprir a missão, sem o sofrimento, sem a cruz. Basicamente, era uma oferta de poder e glória sem o sacrifício. Um ataque direto ao propósito pelo qual ele veio. Mas olha, talvez a cena mais brutal dessa luta toda seja no Getsêmani. A angústia dele era tão física, tão esmagadora, que a Bíblia chega a descrever que o suor dele se tornou como gotas de sangue. Isso não é uma figura de linguagem, é o retrato de um ser humano no limite absoluto do sofrimento físico e emocional. E ali a gente vê o ponto alto dessa briga interna. Duas vontades agindo na mesma pessoa. A vontade humana dele, que, claro, queria fugir daquela dor terrível, e a sua decisão final de se submeter à vontade de Deus. Pensa só,
A obediência só tem valor e significado porque existia uma vontade humana real que estava em conflito. Certo, mas e daí? Por que tudo isso é tão importante? Por que essa humanidade tão radical era necessária? A resposta é simples e maravilhosa. É exatamente isso que faz dele a ponte perfeita entre Deus e a gente. A Bíblia usa uma palavra para ele: mediador. Pensa no que o mediador faz. Para representar a gente diante de Deus, ele tinha que ser um de nós, de verdade. E para representar Deus para a gente, ele tinha que ser Deus. Essa natureza dupla é o que faz dele o único qualificado para fechar essa lacuna que existia entre nós. E tem mais. Essa humanidade toda dá a ele a capacidade de ter uma compaixão genuína. Tem uma palavra grega para isso, sympathion, que significa literalmente sofrer com. Ou seja, ele não tem peninha da gente de longe. Ele entende a nossa fome, a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa luta, porque ele viveu tudo isso na pele. Ele sofreu junto conosco. E tudo isso nos leva ao grande mistério, ao paradoxo no coração da fé cristã. Uma ideia que desafia a nossa lógica há séculos. Como é que Jesus pode ser 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem? Ao longo da história, muita gente tentou simplificar isso, mas a igreja chamou essas tentativas de heresia. Por exemplo, o docetismo dizia que ele só parecia humano. Mas, poxa, se ele não era humano de verdade, o sacrifício dele não valeria para nós. Do outro lado, o arianismo dizia que ele era só um homem. Um cara muito especial, mas ainda assim um homem. Só que um homem, por melhor que seja, não tem poder para perdoar os pecados do mundo inteiro. A verdade da Bíblia fica bem no meio. Ele era os dois, por completo. E aqui está o pulo do gato. Isso não é para ser uma contradição, como dizer que algo é um círculo quadrado. É para ser um mistério divino. O Concílio de Calcedônia definiu isso de uma forma genial. Duas naturezas completas, existindo juntas, sem se misturar nem se separar, em uma única pessoa. Nossa cabeça talvez não consiga processar isso 100%, mas é o que a revelação nos mostra. Para tentar visualizar isso, tem uma analogia. Ela não é perfeita, mas ajuda. Pensa na nossa genética. Uma pessoa carrega 100% da herança genética da sua mãe e 100% da herança do seu pai, unidas em um só indivíduo. De uma forma parecida, Jesus possui 100% da natureza humana e 100% da natureza divina, em uma única pessoa. E tudo isso pode ser resumido numa frase poderosa e linda. Jesus Cristo, totalmente Deus, com todo o poder e a glória que isso significa, totalmente homem, com toda a vulnerabilidade e a experiência que isso acarreta. E a razão para essa união impossível foi totalmente por nós. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, para a gente pensar. A encarnação é a maior prova de que a nossa experiência humana tem um valor imenso para Deus. Se Ele valorizou tanto a nossa natureza a ponto de vesti-la, de vivê-la, como é que a gente tem valorizado a nossa própria humanidade e a humanidade das pessoas ao nosso redor? Fica aí a reflexão.